Neste problema, vamos admitir a existência de atrito entre os corpos e a superfície. No arranjo experimental da figura, os corpos possuem massas diferentes. Os fios são inextensíveis e não há atrito entre os fios e as polias. E o coeficiente de atrito entre a superfície e os corpos B e C é μ. Determine a aceleração do sistema e as trações nos fios. Primeiramente, então, para resolver, nós vamos identificar todas as forças que estão atuando sobre o sistema. Temos aqui, então, o peso do corpo A, e contrário ao peso do corpo A, nós vamos ter uma força de tração sobre a corda que une o corpo A com o corpo B. Nós vamos chamar aqui força de tração 1, T1, que vai ser a mesma força de tração que vai estar atuando sobre o corpo B aqui. Bom, entre o corpo B e C nós temos outra corda, né, que ela também vai estar tracionada. Então nós vamos ter aqui, do outro lado do corpo B, uma força de tração que nós vamos chamar de T2. E como o cabo que une o corpo B e C é o mesmo, nós vamos ter aqui sobre o corpo C também uma força de tração T2. Ainda sobre o corpo B, nós teremos aqui o peso do corpo B, né? E o corpo B está fazendo uma ação sobre a superfície. A superfície está respondendo, está reagindo ao corpo B com uma força perpendicular à superfície, que nós vamos chamar ela de normal do corpo B. Bom, depois nós temos ali sobre o corpo C o peso do corpo C. Como no corpo C o seu peso não está no direcionamento do movimento, nós vamos decompor o nosso peso C na direção paralela ao plano inclinado, ou seja, na mesma direção do cabo CB. Nós vamos ter aqui então a componente do peso C na direção paralela ao plano, nós vamos chamar de PX. E nós vamos ter uma outra componente do peso C na direção perpendicular ao plano inclinado, ao qual nós vamos chamar de PY. O ângulo que é feito entre o peso do corpo C e a componente do peso perpendicular à superfície também é o mesmo ângulo θ do plano inclinado aqui. Temos também que o PY está fazendo uma ação sobre a superfície do plano inclinado. E a superfície do plano inclinado reage a esse esforço com uma força normal relativa ao corpo C, que também é perpendicular à superfície do plano inclinado. Agora, quanto ao movimento, vamos supor que o corpo A faça um movimento de descida, de cima para baixo. Logo, o corpo B terá que fazer um movimento da esquerda para a direita e o corpo C terá que fazer um movimento de subida em relação ao plano inclinado. A partir daí, nós podemos então atribuir o sentido das forças de atrito. Se o movimento do corpo B é da esquerda para a direita, a força de atrito entre o corpo B e a superfície do nosso sistema será contrário ao movimento. Então aqui nós teremos a força de atrito sobre o corpo B. E se o movimento do corpo C subindo o plano inclinado, nós teremos a força de atrito relativa ao corpo C no sentido contrário ao movimento, então no sentido para baixo do plano inclinado. Identificadas então as forças que estão atuando sobre os corpos, nós podemos então fazer o equacionamento para os corpos a partir da equação fundamental da mecânica, ou seja, a nossa segunda lei de Newton. Então, para o corpo A,
nós vamos ter o seguinte equacionamento. O corpo A está descendo, então nós vamos ter o peso do A, peso do corpo A, menos a força de tração 1, isso vai ser igual à massa do corpo A, vezes a aceleração do sistema. Para o corpo B, o equacionamento fica o seguinte. O movimento é da esquerda para a direita, então nós vamos ter aqui tração 1 menos tração 2. E menos a força de atrito sobre o corpo B. Isso tudo tem que ser igual à massa de B vezes a aceleração do sistema. E para o corpo C, o equacionamento fica da seguinte forma. Ele está subindo o plano inclinado, então nós vamos ter ali a tração 2, menos a componente do peso C na direção x, que a gente chamou de Px, menos a força de atrito sobre o corpo C, isso tudo igual à massa de C vezes a aceleração. Para procedermos à solução do nosso sistema, nós vamos ter que estabelecer quem são Px, Py e quem são as forças de atrito sobre o corpo B e corpo C. Então vamos começar pela componente Px do peso C. Então, Px é a componente que está paralela à superfície do plano. Ou seja, é relativo ao cateto oposto do nosso ângulo θ. Então seria peso de C vezes o seno do ângulo θ. O Py já vai ser relativo à componente do cateto adjacente ao ângulo θ. Então vai ser peso C vezes o cosseno do ângulo θ. Bom, e as forças de atrito? A força de atrito que atua sobre o corpo B vai ser a normal do corpo B vezes o coeficiente de atrito entre a superfície e o corpo B. No nosso caso, ele diz no problema que os coeficientes de atrito são todos iguais. E a força de atrito sobre o corpo C será a normal do corpo C vezes o coeficiente de atrito. E essa normal do corpo C, ela tem uma força de reação ao Py. Então nós podemos dizer aqui que a normal do corpo C é o próprio Py, ou seja, a normal do corpo C é o peso de C vezes o cosseno do ângulo θ. Então aqui no nosso sistema, nós temos um sistema de 3 equações com 3 incógnitas, onde as nossas incógnitas é a aceleração, a tração 1 e a tração 2. Para resolvermos esse sistema, nós vamos usar o método da soma. Tá? Então nós vamos somar as 3 equações para conseguir uma única equação. Nós temos aqui então que a tração 1, nós temos uma componente positiva e uma componente negativa que vai cancelada. E na tração 2 nós também temos uma componente positiva e uma negativa que também serão canceladas. Logo, nos sobra como equacionamento final o peso de A menos a força de atrito sobre o corpo B menos a componente x do nosso peso C, que a gente chamou de Px, e a força de atrito sobre o corpo C. Tudo isso igual ao somatório das massas, massa de A mais massa de B, mais massa de C, vezes a aceleração. Então, a partir disso, nós podemos colocar aqui a aceleração em evidência, né? Então, ficaremos aqui com o peso de A menos a componente do peso C na direção x, menos a força de atrito sobre B, menos a força de atrito sobre C, tudo isso sobre o somatório das massas. Massa de A mais massa de B mais massa de C.
E continuando, então agora a gente pode explicitar as massas, nossos pesos em função das massas. Né? Então o peso de A significaria massa de A vezes a aceleração gravitacional. Ali a componente Px, que é o nosso peso de C, vezes o seno do ângulo. Então ficaríamos aqui com a massa de C vezes a aceleração gravitacional vezes o seno de θ. A força de atrito sobre B. A força de atrito sobre B é o coeficiente de atrito vezes a normal de B. A normal que está sobre B é igual ao seu peso. Então, vamos lá. Então, normal de B é o peso de B. Massa de B vezes gravidade vezes o coeficiente de atrito. E a força de atrito sobre C, que é a normal de C vezes o coeficiente de atrito. A normal de C é o peso de C, então massa de C vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo vezes o coeficiente de atrito. Tudo sobre o somatório das massas. Massa de A mais massa de B mais massa de C. Por uma questão de organização, nós vamos colocar aqui então a aceleração, né? E vamos colocar os termos semelhantes em evidência. Então nós vamos ficar aqui com massa de A menos a massa de C vezes o seno do ângulo θ, e nós vamos colocar a aceleração gravitacional como termo semelhante em evidência. E aqui no outro termo nós vamos colocar em evidência, além da aceleração gravitacional, o coeficiente de atrito. Então nós vamos ter aqui a massa de B mais a massa de C, cosseno do ângulo θ, aceleração gravitacional vezes coeficiente de atrito. Tudo sobre massa de A mais massa de B mais massa de C. A gente ainda pode dar mais uma arrumadinha, né? E isso aqui a gente vai ficar com, como a aceleração gravitacional é termo comum de todos os termos, e vamos deixar desta forma uma questão de organização. Massa de A menos massa de C, seno do ângulo, menos massa de B, mais massa de C cosseno de θ, coeficiente de atrito, tudo, e colocamos aqui em evidência a aceleração gravitacional. Tudo vai ficar sobre a massa de A mais a massa de B mais a massa de C. De posse disso, a gente pode então determinar as forças de tração 1 e tração 2, né, retornando ao nosso sistema e resolvendo as equações referentes à tração 1 e tração 2.